Boa noite, meu café tá ali. Estamos retornando. Sejam todos bem-vindos. Vem conosco hoje, na noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Aí Deu certo. deu certo, oxa, até que enfim, né? Uai, a gente mantém a fé, persiste, insiste. Isso aí. Foco, só fé e café. Tá vendo só? Tá bem que deu certo. Você tá. E o meu café tá chegando. O Ah, Vaguinho tá seu aqui me ajudando. café tá chegando, eu tô sem café aqui, só água. Tá ótimo. Não, e eu tô aqui com o apoio do Vaguinho aqui, ó. Tô com a minha água e meu café. Tá tudo certo. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Cara, eu tô realmente muito feliz, sabe, Heloísio? Muito, 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 muito feliz. Você aqui com a gente hoje. Você já é da casa, você já é de casa, né? Que dia que você vai vir pra gente? Vamos ver, né? A hora que eu conseguir acalmar as coisas por aqui, a gente conseguir tranquilizar um pouco, se Deus quiser, a gente faz um passeio. Tá ótimo. Então, vamos iniciando. Tá? Como a gente tinha combinado, eu vou fazer a prece. Eu vou fazer uma leiturinha do Agenda Cristã, tá? E Perfeito. aí eu vou te passar a palavra. E no final eu faço alguns recadinhos, né? E a gente encerra com muita alegria. Tá bom? Mas vamos iniciar? Vamos Então, lá. vamos convidando a todos, aqueles irmãos que estão chegando, que são muito bem-vindos aqui no Lar de Jesus, a serenar os nossos corações. Primeiramente, agradecendo essa oportunidade desse domingo, de, através dessa rede de computadores, conectar os nossos corações. Essa alegria que nos dá em falar em Jesus neste momento. Pedimos, Senhor, inspirações para que as nossas palavras reverberem nos corações e façam crescer a sua palavra. Que possamos levar bom ânimo, bons conhecimentos aos corações dos nossos irmãos e aos nossos também. Que fortaleça-nos e que aqueles irmãos que não puderem estar assistindo essa live de hoje, que eles possam, da mesma forma, sentir as suas bênçãos, o seu carinho. Que Jesus nos abençoe com muita alegria, muito amor. Agradecemos por essa oportunidade e, com a sua autorização, Senhor, vamos dar início à nossa live, nosso bate-papo de luz de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus que assim seja, né? Ó, eu vou acompanhando, gente. Quem quiser comentar, né? Vai ser bem um bate-papo, né? O pessoal vai comentando, eu vou acompanhando. O Graças a Vaguinho Deus está que aqui assim com a seja. gente, me dando apoio moral e operacional, ele também está aqui. E vocês podem ir comentando que a gente vai lendo as perguntas que for tendo, tá? E para contextualizar a gente, eu estou aqui com nossa agenda cristã. Vamos abrir aleatório? Sim, Opa, celular. Medicamentos evangélicos. Capítulo 5. Ajude sempre. Não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito. Medite mais. Fale pouco. Retifique amando. Trabalhe feliz. Dirija equilibrado. Obedeça contente. Não se queixe. Siga adiante. Repare além. Veja longe. Discuta serenamente. Faça luz. Semeie paz. Espalhe bênçãos. Lute elevando. Seja alegre. Viva desassombrado. Demonstre coragem. Revele calma. Respeite tudo. Ore confiante. Vigie benevolente. Caminhe melhorando. Sirva hoje. Espere o amanhã. realmente, né? Se a gente seguir todos esses preceitos A gente vai longe. que está na agenda cristã, realmente a gente conseguiria levar uma vida um pouco
pouco mais leve, um pouco mais solta, não é mesmo? Verdade. Vamos Mas, nessa, né? infelizmente, a gente quer agir da nossa forma, do nosso jeito de ser, né? E aproveitando o ensejo, né, como se a gente tivesse o controle de tudo. E a gente acha que tem um controle de tudo, né, meu amigo? A gente acha que tá tudo, que a gente pode mexer em tudo, a gente pode controlar tudo, e na verdade a gente sabe, né? A gente sabe que não é bem assim. Que já é bem o Então, nosso Bárbara, tema, né? exatamente. Bom, antes da gente entrar no tema, a gente tinha combinado, né, que você tinha perguntado para eu falar um pouco a meu respeito, né? Nós fazemos um trabalho já no Instagram há mais de 2 anos, por esse perfil Reflexões.aloysio. Nós começamos lá atrás, fazíamos lives todos os dias, às 22 horas, de segunda a sexta, falando sobre as obras de Jerônimo Mendonça, mineiro de Tuiutaba, que percorreu os 4 cantos do Brasil, levando mensagens de paz, de luz, né? De esperança a Gigante muitos deitado, corações né? queridos. Sim, conhecido como Gigante Deitado, e que hoje está na pátria espiritual, depois de ter cumprido uma honrosa missão, né? Passando mais de 30 anos num leito de dor, né? Numa cama ortopédica, passando por privações, dificuldades, cego, sem conseguir qualquer condição de se locomover, dependendo de tudo e todos. Tinha apenas e tão somente a inteligência fantástica que ele tinha e a voz que a espiritualidade lhe permitiu que ele usasse para falar do Evangelho de Jesus. Então nós fizemos durante muito tempo, durante segunda a sexta, sempre às 22 horas, e aí por conta de retomada de atividades presenciais, outros compromissos, nós fomos abrindo, né, espaço para novos amigos estarem participando desse horário nobre que a gente fala, que é o horário das 22 horas. E hoje nós fazemos lives a terça e quarta-feira, às 22 horas. Terça-feira, do Momentos com Jerônimo Mendonça, nós fazemos estudos do livro Escalada de Luz. E às quartas-feiras, às 22 horas, do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Fora isso, nós participamos também de lives, quando somos convidados, como no caso de hoje, e também de um projeto que estamos retomando, que é o Encontro Espírita, que amanhã, por sinal, às 21 horas, teremos uma live especial, onde iremos estar apresentando novos projetos e novos amigos que vão estar agregando ao Encontro Espírita. Então, convido a vocês para estarem amanhã, 21 horas, seguindo lá o perfil Encontro.espírita, e aí a gente vai conversar um pouco, apresentar os novos amigos que vão estar chegando conosco, amigos que vocês já conhecem, que vão estar agregando ao projeto do Encontro. Ai, que ótimo. Vamos assistir, gente. Todos estão convocados a assistir, porque trazer, né, a divulgação do Evangelho é a nossa caridade, a doutrina, né? Então, Exatamente. vamos assistir, porque eu assisto algumas, às vezes eu não consigo assistir ao vivo, né? Pela dinâmica do dia a dia, mas assisto depois, é sempre muito legal as suas lives, é muito bom. Então assistam, gente. Então, Bárbara, quando a gente vai falar hoje um tema muito oportuno, Muito. quando você me perguntou qual que seria o tema, até o Jair perguntou também, cumprimentar o Jair que está na live, né? Ele está fiscalizando você, viu? Oi, chefe. Estamos aqui, chefe. E então, quando o Jair perguntou, eu já tinha falado para ele que já tinha amassado para você o tema. E o tema veio assim de uma inspiração: controle versus impermanência. Poxa. E por que desse tema a gente pesquisou, joguei no Google e realmente apareceu 2 textos que trouxeram reflexões muito oportunas, sobretudo para esse momento que a gente vive. Como a gente estava falando no começo, né? Nós queremos ter o controle de tudo, achamos que a gente consegue controlar um monte de coisa, e aquelas pessoas que são um pouco mais ansiosas, que querem viver sempre o dia de amanhã, esquecendo de viver o presente, e a gente se inclui, eu pelo menos me incluo nesse grupamento,
Aí a gente chega e fala assim, poxa, você faz toda uma programação, aí vem a vida e dá uma reviravolta. Ela muda completamente tudo aquilo que a gente planejou. E por conta disso, a gente começa a se questionar. Quanto mais controle eu quero ter da vida, mais a vida me controla. Mais eu estou sujeito às leis que nos regem, que na verdade é a impermanência. Nada é do jeito que a gente acha que é. Nem a nossa vida, né? A nossa vida, a gente faz todo um planejamento, de repente, algo inesperado surge, uma mudança numa estrutura familiar, uma mudança de emprego. Então, nós queremos ter segurança em todas as diversas coisas. Só que a gente tem que ter segurança na base da nossa fé. É ali que a gente tem que alicerçar a nossa segurança. Porque tudo o resto é passageiro. Quanto tempo temos de vida? Saberemos não. Nós não sabemos. Eu lembrei de uma coisa muito interessante, Bárbara, que é o seguinte. Nós podemos contar quantas sementes existem dentro de uma fruta. Mas jamais saberemos quantas frutas darão cada semente. Olha só. Passa a bola para você falar um pouquinho, senão... Não, eu quero te ouvir, porque assim, é uma reflexão, né? Que eu lembro que às vezes a gente fazia no estudo que a gente fazia lá no Bezerra de Menezes. Você pode, né, numa árvore, você pode ter várias frutas, mas quantas árvores, quantas florestas há dentro de uma semente, né? Porque Sim. ela multiplica. E a gente vive tanto no amanhã que a gente não percebe que o amanhã, em verdade, não existe, né? Que é aquele conceito de Einstein, né? De tempo e espaço. Que tudo, na verdade, é no presente. Então é meio... O existe é o aqui e o agora. E nós, infelizmente, não estamos vivendo o aqui e agora. Ou a gente está rememorando situações do passado, rememorando, né, quando a gente não fica, né, patinando nas situações do passado, e o passado serve apenas e tão somente de experiência de vida. Né? Tem uma letra de uma música que diz: o passado é uma roupa que já não nos serve mais. Ele serviu em um determinado momento, mas hoje não nos serve mais. E o futuro é incerto, né? Não, e eu estava assistindo uma reportagem, né, que estava falando sobre o Dia dos Povos Indígenas, né, que foi trocado o nome muito coerentemente para abarcar todos. E tava o repórter falando que ele passou acho que 4 meses numa tribo indígena. Uma tribo lá que eu não sei o nome. Aloysio, eu errar nome é uma coisa frequente. Eu lembrar é mais difícil. E aí ele falou assim, quando ele foi, depois desses 4 meses, sair dessa tribo, falou assim, eu vou voltar depois. A tribo foi se despedir dele chorando muito. E ele, mas eu vou voltar. Ele falou, a gente não sabe. A gente não sabe se você vai voltar. Porque nessa tribo, o conceito de futuro não existe. Eles não têm conceito de futuro. Eles têm de passado, de mensagens orais, de estudos orais, de histórias, mas eles não têm de futuro. Eles vivem o presente. Como você pode garantir que amanhã você vai estar aqui? Não, daqui a pouco também, né? Não precisa nem ser amanhã. Olha só. A impermanência é uma realidade tão forte em nossas vidas e a gente tinha que deixar a vida um pouco mais leve, né? A gente devia deixar a vida um pouco mais leve. Eu lembro de uma frase, é até engraçada a frase, ela é tragicômica, mas ela é engraçada, né? Diz assim, não leve a tua vida muito a séria. Você não sabe se vai estar aqui amanhã. Verdade. Né? E aí a gente fica naquela coisa, aquele excesso de amanhã, mas espera aí. Você já parou para apreciar o espetáculo de um pôr do sol? Às vezes a gente está tão assim, tão ligado no amanhã, vendo as fotos, mas você já parou no hoje para 5 minutos
para assistir. E olha aqui, eu escutei essa frase. O pôr do sol não te espera. Você que tem que ir até ele. Então você já parou para apreciar as cores do pôr do sol? Que mesmo com aquela, poxa, eu tenho hora marcada, mas pera, pode esperar. 5 minutinhos a mais, né? Nada vai morrer. Você já parou para apreciar o pôr do sol tomando um café com um amigo? E outra coisa interessante, o pôr do sol, você vê que ele é mutável. Conforme o sol vai se pondo, a gente vai tendo um espetáculo diferente. Vai mudando o cenário. Então é mudança até numa coisa simples como um pôr do sol. Exato. A coisa que a gente fazia há um tempo atrás, não sei se você já fez esse exercício, de ficar assim sentado, né? Quando a gente tinha mais tempo. Ficar sentando, olhando as nuvens, vendo os formatos que elas faziam. Então, qual mudança que vai tendo uma nuvem no formato que é, olha, lá aparece um anjo, lá aparece um dragão, parece isso, parece aquilo. Mas você já observou, em alusão a esse pôr do sol, o que aquilo mexe com você? Porque tem pessoas que realmente não têm essa sensibilidade e tá tudo bem. Né? Que aquilo não toca a sua alma. Toca uma música, um cheiro, né? Um sabor. Né? Cada pessoa é tocada por uma maneira. Mas você já parou o que aquilo mexe com você? Pode ser por um instante, mas é uma transformação longa. Sabe? Na alusão desse pôr do sol, aquelas cores que te diz, aquele momento não vai se repetir. Aquele pôr do sol não vai se repetir. E aí? Não. Né? O que é aquilo ali? Ó, e temos amigos preciosos entrando aqui. E você quiser ler alguns comentários, fica à vontade, viu? O pessoal escreveu bastante aí. Ó, o Henrique Botago tá aqui. Olha, Henrique, tudo bem? Aqui o Jair tá falando. O passado e o futuro não são bem administrados, podem ser cargas pesadas. E é bem o que a gente tá falando, né? Essa questão do controle, né, meu amigo? Ó, estão falando aqui sobre a questão da tribo indígena. Aqui tem muita gente apreciando, te cumprimentando. Ah, a Dani aqui está falando sobre maravilhas da infância que a gente esquece depois que ficamos adultos. E a Dani a Dani Pedraza está fazendo um projeto maravilhoso agora, toda segunda-feira, 9 da manhã, Bom Dia com Poesia. Então, o pessoal também pode seguir a nossa querida amiga, que ela... Oi? Eu vou seguir ela. Adoro isso. Poesia. Toda segunda-feira, 9 da manhã, Bom Dia com Poesia. Você já acorda a semana bem animada, assim, bem poética. E é muito bom, né? Verdade. E eu falo assim, sim, que a gente, né? A nossa vida, na verdade, é imprevisível. Nós podemos fazer... É engraçado, já lembro uma frase também de efeito, que tem umas frases que são positivas, que servem de referência para a gente. Às vezes nós fazemos planos mirabolantes, só que Deus tem um projeto maior das nossas vidas. E a gente não sabe o que nos reserva o nosso futuro. E por isso que é importante fazermos bom plantio no nosso presente. Porque do nosso plantio nós vamos colher os frutos do futuro. Então, deixar a vida um pouco mais leve, que eu falo assim, eu tenho uma amiga nossa aqui, de Araraquara, que ela costuma dizer assim, quando a situação está insustentável, você não sabe como fazer, e olha, quantas vezes a gente passa por situações desse tipo. Essa semana mesmo, passei por uma situação que eu estava literalmente sem saber. Falei, não sei como agir. E eu lembrei daquela frase que ela colocou para mim. Quando a situação está difícil, você entrega a chave da tua vida nas mãos de Jesus e pula para o banco de trás. E deixa Jesus agir, deixa Deus dirigir a tua vida, se for o caso, né? Deixa Deus dirigir a tua vida e não fica dando palpite. Porque a gente é muito palpiteiro. A gente confia em Deus, mas quer que Deus haja de acordo com o que a gente pensa, da forma que a gente quer. E Deus sabe exatamente o que é melhor para nós. É incrível. É isso aí. Às vezes a gente quer o controlar. Hoje eu e o Wagner, a gente estava lendo o texto que você mandou pra gente, a gente estava estudando. É aquela frase, né? Que a vontade
Porque seja feita a sua vontade. Aí entre parênteses, tomar que seja a minha vontade a sua vontade, né? Na verdade, a gente reza errado, né? A gente coloca... Deus, então, peraí. Na oração do Pai Nosso, nós somos egoístas, né? A gente só pede que Deus perdoe as nossas ofensas, nossas dívidas, né? Assim como a gente esquece. Quando a gente está orando também, que seja feita... A gente muda a pessoa da conjugação, né? A gente que seja feita a nossa vontade, né? Porque se for feita a vontade de Deus, não é minha vontade, então, poxa, não está sendo legal. Não, e que seja feita a minha vontade, assim na terra, como será no céu. Sim. E aí a gente quer controlar tanto que perde a beleza da construção. Né? Quem nunca passou por uma situação e fala assim, não, perdi o emprego, o que eu vou fazer agora? E aí depois, com o passado do tempo, fala assim, não, foi uma coisa boa. Porque eu não teria saído daquela situação. Eu não teria aprendido novas potencialidades. É difícil. Mas quando você para refletir de mente tranquila, uma coisa é você estar no olho do furacão, mas quando você para, você fala assim, valeu a pena. É difícil, sim, mas valeu a pena. E o que é interessante, né, a gente analisar que às vezes nós estamos diante de uma situação difícil. E a gente se lembra daquela frase muito famosa do Chico, né? O Chico Xavier estava passando por uma dificuldade muito grande. E ele pediu, né, a Emmanuel que buscasse, junto à Mãe Santíssima, alguma orientação para ele para aquele momento. E a resposta de Emmanuel, depois de um certo período, falou, olha, Chico, estivemos né, conversando com os mentores espirituais e a Mãe Santíssima mandou uma mensagem para você. Ele foi logo pegando um papel para tomar nota e a resposta era, isso também passa. Tudo passa, né, Dani? Tudo passa. E como a gente diz o seguinte, por quê? E por que que a gente coloca assim também isso passa? A gente tem que lembrar que as coisas não tão boas da nossa vida vão passar. Então, aqueles momentos de dificuldade que a gente está passando, por apertos de uma questão financeira, ou por uma questão de ordem emocional tão marcante em nossas vidas hoje, né? A gente fala que as dores da alma estão falando muito mais forte, sobretudo depois desse momento pós-pandemia. Quantas e quantas pessoas até hoje não conseguiram buscar o equilíbrio dos momentos anteriores à pandemia? E aí, essa situação que nós estamos passando, elas também vão deixar de existir. E cuidado também que quando a gente estiver no momento alegre, a gente saber também que aquele momento de alegria vai passar. O que é importante nesse ir e vir é ser grato. Ser grato por cada oportunidade, porque as oportunidades que vão surgindo em nossas vidas representam aprendizado e ensinamento para a nossa caminhada evolutiva. Quão importante é isso? Verdade. E falando da pandemia, né, eu já cheguei a falar isso nas nossas lives, mas é sempre bom lembrarmos que de uma data muito marcante, né, que a gente for pensar, é quando a gente estávamos em dia 31 de dezembro de 2019. Né? Nossa! 31 de dezembro de 2019 nós nem sabíamos, né? Tinha vaga noção desse problema que estava acontecendo na China ainda, mas o negócio não tinha chegado aqui. Aí nós fizemos 1000 planos, 1000 projetos, vamos fazer uma viagem para isso, vou fazer aquilo, fazer... Não vai fazer nada. Parou. Então isso mostra que nós não temos o controle absolutamente de nada, que a impermanência é a realidade marcante de nossas vidas. E a gente tem que ser um pouco mais inteligente, parar de ficar dando murro ponta de faca, parar de querer nadar contra a correnteza. Mas a gente é teimoso, a gente não aprende, a gente bate a cabeça, e bate a cabeça, e bate a cabeça, faz um galo enorme na cabeça, não, e continua tentando, o caminho não é por aí. Sejamos mais leves, né, para a gente conseguir passar pela vida com menos problemas e mais facilidades, né? Com menos
os pesos que a gente coloca. Porque a gente tem o hábito de botar na nossa mochila emocional coisas que não são necessárias, né? Preconceitos, uma expectativa, a gente vai botando na nossa mochila emocional e carregando esse peso que a gente podia deixar muito mais leve. Eu lembrei, já que você falou da mochila, de uma vez eu fiz uma live com a Dora do Café com o Evangelho. Eu nunca tinha parado para analisar aquela passagem do Evangelho de Jesus, que ele coloca assim: vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Falei, caramba, né? Aí a Dora analisou para uma ótica tão importante. Quer dizer que toda vez que eu estiver cansado, fatigado, é só buscar Jesus que ele vai nos aliviar? Olha, ele vai nos aliviar não das nossas provas e nem das nossas expiações, mas vai nos aliviar desse peso desnecessário que a gente vai catando ao longo do caminho. Nós temos uma mochila com o kit de sobrevivência, só que a gente gosta de ficar catando pedra e vai jogando. Aí vai se curvando ao peso das pedras que nós mesmos fomos colocando na nossa mochila espiritual. E são muitas vezes batatas podres. Eu contava para meus alunos a história das batatas podres. E que a gente carrega essas batatas podres. E você já sentiu o cheiro de uma batata podre? Bem triste. Já. E não sai do nariz. Não. Custa sair. Então a gente pega essas batatas podres achando que a gente vai cultivar elas. Mas a gente não faz nada com elas. A gente carrega as batatas podres por onde vai. Então a gente tem que largar as batatas podres para carregar o que é leve, mas que ocupa muito espaço. Porque se não tiver espaço para o evangelho, aí não tem como se fazer raiz. Exatamente. E quão importante, né, a gente tomar consciência, né? Quer ver, tem uma parte daquele texto que nós separamos que ele fala assim, ó, precisamos perceber que não temos liberdade nem controle. Não podemos escolher quanto tempo iremos viver ou como iremos morrer. Não queremos envelhecer e ainda assim envelhecemos. Não queremos adoecer e ainda assim adoecemos. Não queremos morrer e ainda assim a morte é inevitável. Ela pode vir a qualquer momento, quer sejamos jovens, velhos, saudáveis ou enfermos. Isso é relevante. Claro, a gente está falando da morte do corpo físico, né? Porque a morte não existe. A morte do espírito, né? O espírito sobrevive constantemente, né? Desde o momento da sua criação, nós somos eternos. Só que a gente tem que aproveitar o momento que estamos encarnados para que a gente consiga tirar o melhor proveito dessa jornada, né? Porque muitos de nós nos preocupamos com o destino. É como você vai fazer uma viagem, né? Nós, infelizmente, é assim. Você faz uma viagem, então você já fica logo preocupado no destino da sua chegada e deixa de aproveitar as belezas do caminho, as belezas que tem pela toda a tua volta, a paisagem, né? Calma, vamos mais com calma, né? Colocando, né, a alma a serviço da nossa vida e não sobrecarregar a nossa existência com tantas preocupações. Olha só como absurdo, né? Sobrecarregar a existência com preocupações. Ocupações que poderão nem acontecer. A gente fica, às vezes, noites e noites sem dormir, preocupados com isso, com aquilo, e, de repente, no dia seguinte, as coisas mudam. Tudo aquilo que estávamos preocupados desapareceu. Mas, para isso, é importante também que a gente busque o nosso recolhimento, a nossa fé. E eu costumo dizer, viu, Bárbara, que nós temos a nossa fé muito vacilante. A nossa fé é muito frágil. E o que Jesus falou, né? Se tivesse fé do grão, a gente não tem fé, né? Nem o micróbio, tamanho do micróbio. Ela é muito vacilante. Basta ter alguma dificuldade que a nossa fé já vacila. Ah, eu não vou fazer mais nada. Ah, desanimei. A vida é difícil mesmo. Pronto, a gente já entrega os pontos. E pelo contrário, no momento de maior dificuldade, a gente está tendo maior amparo, maior ajuda espiritual. Então é o momento de nos apegarmos à fé, temos a confiança. E quando a gente tem fé, a gente abre, né, comportas
para que a espiritualidade possa trazer aquilo que a gente está necessitando. É um fluxo, né? A gente aceita esse fluxo. Porque tem aquela passagem, eu não sei se foi Santo Agostinho que foi interpelado. Eu já disse, eu sou ruim de novo. Foi falar assim, se você morresse agora ou morresse amanhã, o que você faria hoje? Continuaria molhando as plantas. Aí todo mundo pensa, poxa, se eu morrer amanhã, você tem uma semana de vida, o que você vai fazer? Aí eu vou abraçar os amigos, eu vou fazer isso. Então por que você não faz hoje? Vai que você acabe com a vida física, sabe? A gente faz muitos planos, tipo, quando for feriado, quando eu aposentar, eu vou fazer isso, eu vou viajar. Mas será que você chega até lá? E se não chegar o amanhã? E peraí, aí do nada você tá saudável, do nada descobre um câncer. Aí você fala, e agora, Jesus? E agora, José? Peraí. Tá, e agora? Porque quando você descobre, você tem a notícia, você fica assim, e agora? Você fica com medo. Pô, peraí, calma. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para me ajudar e aproveitar o hoje? Então, assim, essas luzes que a gente encontra no Evangelho para fortalecer o hoje. A Dani falou uma coisa interessante. Sem transferir responsabilidade. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer de responsabilidade para hoje? Então, amanhã a gente não tem. O passado já foi. E aí? Tem uma história que diz o seguinte, que um grupo de médiums, né, estavam participando de um agrupamento mediúnico, né, uma reunião mediúnica, e normalmente sempre no final da reunião o mentor vem e dá uma mensagem de âmbito geral. E certa vez parece que o mentor deu uma mensagem um pouco mais direta para aquele grupo, específica, né? Não falou exatamente o nome de A, B ou C, mas ele deu a mensagem, era uma carapuça para todos. E falou assim, olha, eu vim aqui hoje, que eu estive no departamento de reencarnação e vi todos os planejamentos, os projetos de vocês para a atual existência. Já estou vendo que vocês, a grande maioria de vocês, já está aposentado, os filhos criados, já tem netos, tudo mais. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês vão fazer da vida. Por quê? O tempo está passando e pelo planejamento espiritual de vocês, falta muita coisa ainda para ser resolvida. E aí? Então, a gente tem que pensar, como nós não sabemos qual o momento derradeiro da nossa vida, e nós planejamos, às vezes, muitas coisas lá no plano espiritual, e a espiritualidade é magnífica porque de tudo aquilo que a gente planeja fazer, ela já corta 70%. Porque sabe que era só planejamento que a gente não ia dar conta. E a gente ainda vem empurrado para cá. Não, quanto tempo eu vou ter que ficar encarnando, então? Eu quero resolver logo, eu quero habitar um plano superior. Estou cansado de encarnar no planeta de provas e expiações. Chega de prova, chega de expiação. Mas enquanto a gente não passar pelas provas e pelas expiações, a gente não vai sair do planeta de prova e expiação. Que elas são necessárias para o nosso crescimento. Se a gente ficasse aqui, né, deitado eternamente em berço esplêndido, né, que nem a música do hino nacional, que progresso a gente teria? Nenhum. Também, do outro lado, se a gente ficasse eternamente no plano espiritual, também não teríamos progresso, não iríamos progredir. Então, esta situação, esta alternância, ora lá, ora cá, faz parte do nosso processo. É verdade. E será que... Como seria a nossa existência se a gente tivesse realmente o poder, o controle? Como que seria? Será que a gente teria a responsabilidade de lidar com tudo? Aceitar tudo assim, olha, eu tenho que resolver isso? Porque se a gente já perde a noção, se a gente já perde o temperamento, num trânsito que engarrafa, numa conta que não deu, algum imprevisto, tipo, nossa, aconteceu isso, a gente perde esse equilíbrio. Como é que a gente vai poder ter a maturidade da nossa existência de poder assumir realmente como os Exatamente. espíritos É muito superiores? difícil isso, né? Porque, na verdade, a gente acha
que, né, se a gente tivesse o controle, né, a gente não tem o controle nem dos nossos, do nosso corpo físico, né? Por exemplo, quantas vezes você respirou no último minuto? Quantas Tem noção. vezes o teu coração bateu no último minuto? Mas a gente perceber que, mas apesar da gente não ter controle da situação externa, eu tenho a responsabilidade de lidar com o meu mundo interno. Que é disso que de verdade eu tenho controle. Sim. Né? Fala pra gente dessa, assim, essa ação, né? Que aqui você me deu o texto, eu amei esse texto. Dessa ação e a não ação que você trouxe aqui pra gente, né? Esse paradoxo do agir e do não agir. Porque muitas vezes a gente fica assim, poxa, eu não tenho controle de uma doença, mas estudos mostram, que um bom ânimo, o hábito da prece, né, ajuda significativamente na minha reação, no meu tratamento, né? Você diminui os corticoides, enfim, e você reage melhor ao medicamento. Então, como? Né? Como a gente deve agir, como não agir? Traz pra gente isso. Porque muitas vezes... esse paradoxo entre o agir e não agir, né, diz o seguinte, que a dificuldade de resolver paradoxos está na nossa consciência. E ainda não conseguimos ver a solução, pois o nosso nível de maturidade ainda não nos permite ver a resposta. E essa resposta está além da nossa visão, né, da nossa visão física. E para ver, a gente precisa expandir essa visão. De nada adianta a gente agir, né, destrambelhadamente, sem ter uma visão correta do caminho que nós vamos seguir, né? Pois agindo, né, como cegos, muitas vezes vamos bater a cabeça. E é importante que a gente aprenda a vivenciar a nossa existência pelos preceitos da natureza, né? Por exemplo, você tem 4 itens, né, que esse texto nos coloca, por exemplo. Não saber que não sei, né? Quando você é ingênuo, o que você ignora, sem saber o que você ignora. Você, né, você é ingênuo, você não sabe aquilo que realmente lhe faz a tua existência. Então a gente ignora sem saber o que a gente ignora. Então a gente vive assim uma vida meio aéreo, né? Uma outra questão, saber que não sei, né? Aquela questão do ignorante. O que sabe, que ignora, pois não quer nem saber. Quer viver uma vida totalmente, né? Ah, não quero nem saber, não é problema meu, não estou nem aí com a coisa, né? Deixa para outra vida, uma mania deixa para outra existência, né? Porque... A mania dos espíritas. Não, deixa que eu só resolvo na próxima vida. Não quer resolver isso agora. Não vou resolver, perdoar essa pessoa, nem pensar. Né? Posso, quando muito, né, fazer de conta que não a vejo. O outro ponto é assim, saber que sei. Já é o caso do buscador, né, que busca saber motivado pela dor de ignorar. Então, a gente sabe que não, né, que o sábio diz, só sei que nada sei. Então, quando você tem conhecimento que você nada sabe, você vai buscar o conhecimento. Conhecimento que te liberta, como disse Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não saber o que sei, né, que é a questão do sábio, né, como eu estava dizendo. O que se tornou o que sabe, isto é, apenas o que ele é. E o que nos faz mudar de nível é a consciência do sofrimento. Quanto mais consciente eu estou do meu ignorar, mais a ignorância dói, pois descubro sucessivas causas do sofrimento autoafligidas. Descubro que sou eu que causo o meu sofrer, né, por conta da nossa intemperância, da nossa invigilância, da nossa impaciência, né? E a causa do sofrer normalmente é a ignorância, quando a gente ignora aquilo que realmente vem nos trazer a transformação espiritual. E aí a grande sacada, né, da nossa existência é a gente aprender a ser um pouco mais confiante, né? Buscar o conhecimento te liberta e você aceitar as coisas que a gente não pode mudar. O grande segredo
esse. Tem uma frase que diz assim, né, que a gente faz essa oração que fala que você agradece a Deus, eu não sei se eu não vou lembrar assim, né? Eu conheci, saber que eu não não, perdi o efeito dela. Mas que você deve lembrar isso. É aquela assim, Senhor, me dê sabedoria para que as coisas que eu posso mudar, força para para aceitar as coisas que eu não aquelas que eu não posso. e sabedoria para saber a diferença entre elas. A oração da Exatamente. sabedoria, da resignação. Acho que é da sabedoria, acho que é alguma coisa do tipo, né? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Então, eu acho que esse é a grande sacada. A gente aceitar as coisas que não dependem da gente. Eu lembro que uma vez também estava passando por um problema muito difícil e eu procurei um dirigente de uma casa espírita, né? Trocar uma ideia com ele. É uma pessoa sensata, bem coerente. E ele me deu uma seguinte resposta. Ele falou assim: o que não tem solução, solucionado está. Né? Então não tinha solução, então eu estava apenas, então, somente levando para ele a minha angústia, a minha situação que eu estava passando, mas não tinha. Ele falou: tem solução para isso? Não. Então, solucionado está. Agradece e segue em frente. Que esta lição te sirva de aprendizado. Que a grande diferença é essa. Em vez de você ficar reclamando do passado, use o passado como uma mola propulsora para te impulsionar avante. Porque aqueles ensinamentos que nós tivemos lá foram lições, não foram erros. E a gente costuma muitas vezes nos penalizar por erros cometidos no passado. Não foram lições, foram aprendizados. Você não está mais lá e você não é mais aquela pessoa. Não é, meu amigo? Exatamente. Porque às vezes a gente fica pensando, mas eu fiz isso há 20 anos. Peraí, você não tinha cabeça. E Jesus já nos falou, vá e não peques mais. A Dani colocou a resposta aí, ela trouxe a nossa cola aí. Dá uma lida, por favor. Ai, Dani, obrigada. Eu já gostei de você, Dani. Prece da serenidade. Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas. Coragem para modificar aquelas que eu possa e sabedoria para que eu possa modificar aquelas que eu possa e sabedoria para adquirir umas das outras. Dani, obrigada, mas oração da serenidade. Porque se você tiver calma para entender o que você tem responsabilidade, você tem ação, você consegue agir. Porque eu não sei quanto é você, mas eu não gosto dessa coisa assim, você é culpado. Uma culpa. Culpa você não faz nada com ela. Né? Aquela mochila de batatas podres que você bota nas costas. Mas se você é o peso morto que se fala. É o peso morto. Mas se você fala assim, você tem responsabilidade disso, opa, te dá o poder. O poder aqui, ó. Seu poder da ação. O que a gente vai fazer isso, né? Então, é interessante. O Jair, nosso querido Jair, fala que os irmãos da Fazenda Vitória, eles fazem essa oração todos os dias. Que legal. Então, é muito bom isso. E aí a gente pensar, né? Eu acho que é uma tarefa pra gente pensar, poxa, o que eu tenho ação, né? O Wagner até falou aqui, né? O final, o plano do Criador é perfeito. Mesmo quando a gente quer sair da rota, a gente sai da rota, mas ele nos bota ali. O nosso futuro, é inevitável. Nós seremos perfeitos. É inevitável. É inevitável. Exatamente. Eu acho assim, né? A vida é relativamente simples, né? E a gente que complica. Sim. Exato. Diz o poeta, a vida é simples. Mas é tão difícil ser tão simples assim. E é muito bom realmente, né, quando a gente faz essas reflexões, porque se o tema vem para a gente, ele traz uma realidade bem forte, para que a gente consiga refletir sobre ele. E quando a gente fala assim, olha, eu não tenho controle de nada, entrego
nas mãos de Deus a minha vida, mas entrega de verdade, né? Não entrega da boca para fora. Fica mais leve, né? A gente tira um peso desnecessário das costas, a gente tem a fé, tem a confiança que tudo que está acontecendo, às vezes, que não está sendo tão legal na tua vida, tenha certeza que vai passar. E aí, bons momentos hão de vir. E aí você tem que começar a agradecer os momentos não tão bons que você teve no passado e aqueles momentos maravilhosos que você está tendo no presente. Porque o sentimento de gratidão abre espaço ao nosso coração para receber melhores vibrações. Porque quando a gente reclama, a gente se fecha. Quando a gente agradece, a gente se abre. E tudo vem de bom para nós. Não, e eu tô lembrando aquela passagem de Jesus, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, Jesus já orientou, Jesus já exemplificou. Aquela passagem que Jesus fala assim, vá sem provisões e vai falar do meu evangelho. Imagina você mandar a sua equipe de Jesus, sem provisão nenhuma. Eles confiar no processo. Ele não falou que ia ser fácil, ele não falou que ia ser tranquilo, levinho, melzinho de chupeta, não. Mas ele falou que valia a pena e que ele estaria lá, confia, né? Tem um texto, né, uma oração de Meimei que se chama Confie Sempre. Que assim, quando o negócio aperta pro meu lado, tem uns textos que eu vou e ele é um deles. E traz isso pra gente, né? Confie sempre. Mesmo que os seus pés estejam sangrando, confie e segue. Então, assim, às vezes a gente pode estar sentindo aquela dor profunda nesse momento que a gente sente um acalento no coração para confiar e seguir, né? O Vaguinho está falando aqui, ter fé é entregar e confiar. E às vezes a gente tem que confiar de verdade. Que nem a passagem de Francisco de Assis, quando ele estava com um ou dois monges junto com ele, franciscanos junto com ele, que eles foram no meio do frio, daquele frio, e chegou no mosteiro. E ele bateu lá, e o cara da porta falou assim, quem é? Não, é Francisco de Assis. Ah, não é nada. Ele fechou. E aí Francisco de Assis ficou muito feliz. E o cara falou assim, você tá doido? A gente vai morrer nesse frio. Ele, não. Eu estou nesse momento, no momento que eu esperei a minha vida inteira. Eu estou completamente entregue nas mãos de Deus. Exatamente. Agora eu não tenho o que fazer. Estou na mão de Deus. E ele muito feliz que ele estava nas mãos de Deus, porque agora ele não podia fazer mais nada. Estava frio danado. Acho que ele estava na Itália, sei lá. Frio danado. No inverno. Não podia entrar. Não tinha para onde ir. E aí? Aí depois chegou o cara lá e abriu de novo. Ah, é Francisco mesmo, entra aí. Então, ele estava na mão de Deus. E a fé dele nos contagia até hoje. Será o que eu faria se eu estivesse no inverno, com a porta fechada no meu nariz? E aí? E a gente entra nesse inverno interno, né? Com certeza. Então, realmente é uma coisa muito boa a gente fazer essas reflexões, porque eu falo assim, né? Por maiores sejam as dificuldades do caminho, a gente tem que ter fé. A certeza inabalável. Como aquela criança que quando está, por exemplo, aprendendo a nadar, o pai ou a mãe estão na piscina e ela entrega os braços, ela pula. Porque ela tem confiança, né? O medo, talvez, daquela situação diferente, natural. Mas como quem está lá? O pai ou a mãe, de braços abertos. Então o pai, nosso pai, está sempre de braços abertos. Mas que a gente tenha fé, a gente tenha confiança, essa confiança de pular de olhos fechados, né? Só que a nossa fé, como eu te falei, ela é vacilante. Nada vai acontecer, minha mãe tá ali. Ou quando uma criança dorme, no colo do pai tá nem aí, tá caindo trollada. Minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, eu posso dormir. É aquela confiança que você tem no motorista, quando você está de passageiro, que você consegue dormir quando alguém está dirigindo. Quando você consegue dormir quando alguém está dirigindo, significa que você tem total confiança naquela pessoa. Não é?
Então é mais ou menos isso. Só que tem pessoas que quando, né, e a gente muitas vezes se coloca nessa posição, fica aí, olha, cuidado, vai bem devagar, cuidado com a curva, diminui a velocidade. A gente fica mais tenso e deixa a pessoa tensa. Então a gente tem que ser o contrário, né? Tem que ter a fé de forma que a gente durma enquanto Deus dirige a nossa vida. Não, e assim, e não pode esquecer, porque muitas vezes a gente quer delegar tudo a Deus. Acho que vale a gente ressaltar desse texto que você trouxe pra gente, né? Que muitas vezes, qual é a minha ação ali? E aí você traz nesse texto algo muito interessante. Posso ler? Pode? Aqui, ó. Mas o que fazer, então, não devo agir? Porque a gente está falando muito no confiar. Mas assim, ó. Entender o que significa não agir é o primeiro passo. Não agir significa se abster de interação e usar esse tempo para buscar a sabedoria. Pois sem sabedoria, qualquer ação faz parte do problema e não da solução. Que é o que a oração da serenidade nos traz. A gente pede a sabedoria para saber a diferença. Você está no meio de um caos, num problema grande, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Primeiro, buscar sabedoria. E aí que estão ações que são não ações no mundo. Orar e meditar, refletir, estudar, praticar o retiro social. Então, Retiro assim, social, inclusive, a gente olha uma questão muito importante. O retiro social ele pode tanto ser físico, vamos supor, você sai fisicamente da sua casa e vai participar de um retiro espiritual, né? Como você também pode fazer um retiro espiritual das redes sociais. Olha só, interessante. Você não ficar, né, entrando naquelas cisanias que surgem normalmente no mundo virtual. Fica rolando o Instagram assim, ó, à toa. Apreciar o pôr do sol. E uma outra coisa que você poderia falar, último? E o jejuar. A gente até estava conversando numa prévia que nós fizemos. E o que seria o jejuar? Então, esse jejuar, claro, tem algumas doutrinas religiosas que pregam o jejum, algumas filosofias, ou religiões mesmo, pregam o jejum de um modo direto, né, físico. Mas o grande jejum que nós devemos fazer é o jejum espiritual. Jejum de pensamentos, de palavras, de ações. O jejum, que a gente fala assim, se despir, né, dos preconceitos que a gente traz. Ter uma vida um pouco mais simples, dentro da simplicidade possível, porque não é muitas vezes as posses, de um modo geral, que te faz uma pessoa rica ou pobre. As pessoas podem ter pouco dinheiro, mas é uma pessoa rica de virtudes, de grandeza espiritual. E outra tem muitas vezes muitas posses e é pobre espiritualmente, né? Então o jejum, nesse sentido, ele se traduz necessariamente de você fazer abstinência de pensamentos, de palavras, de ações que causam mal a você, principalmente, e aos outros, né? Verdade. E aí a gente pensa assim, questão de tempo. Porque a gente tinha até comentado antes da live, a gente até conversou um pouquinho do texto, os muçulmanos têm uma coisa muito legal, que é o Ramadã, né? Eu conheci muçulmanos assim, próximos, né? A gente acompanha nas redes sociais. E eles tiram esse mês de reflexão desse jejum físico, mas também desse jejum até espiritual, que eles se propõem a isso, né? De doação, enfim. E aí eu te pergunto até, né? Que assim, eu fiquei bem inspirada, né? Não fiz o jejum físico, mas ver um povo que já faz isso há centenas, sei lá quanto tempo, e pensar nesse jejum espiritual. E aí pensar, quanto tempo que a gente precisa fazer isso? Né? É uma prova grande, né, que a gente tem que fazer. Na verdade é assim. Você pode começar com um dia, aí depois passa para o segundo, né? E ver quanto tempo você consegue, digamos, não usar da maledicência, usar da paciência, usar da serenidade,
Se, por exemplo, geralmente alguém solta um comentário áspero e eu, nesse dia, eu consegui colocar água na boca, aquele dia, não responder. Na força dos dentes travados, né? Santo só tem nome, né? Então, a gente trava ali e fala assim, poxa, hoje eu consegui não responder. Hoje eu consegui. Vitória, né? E aí, será que vai ser um dia que eu não vou nem pensar em responder? E você tem que também entender que, às vezes, aquela situação que aconteceu, aquela pessoa que você teve, talvez, alguma dificuldade para você responder, ele está num estágio diferente do nosso. Não é pode ser que está melhor ou pior, não, tá? O entendimento dele sobre aquele assunto, especificamente, é diferente do teu. A gente tem que respeitar a opinião diferente da nossa. Se todo mundo gostasse do azul, que seria do verde, do amarelo, do vermelho, né? Exato. A beleza está na diversidade das cores. Não, e essa reflexão é importante porque a todo momento a gente passa por isso, essas contrariedades, essas dificuldades. A gente vai passar, gente, só uns 10 minutos, porque no começo a gente perdeu uns 10 minutinhos nisso, a gente faz até mais ou menos 8, 10, tá? Ok. Só para não perder esse momento maravilhoso. Então, assim, a gente parar para refletir também que a todo momento é um passo, que hoje a gente está na nossa melhor existência, né? Olha quanto humanidade a gente já superou, humanidade mesmo, a gente parar para ver a história, e olha o quanto que ainda a gente tem que ainda aprender, e que maravilhoso é, não é? Exatamente, é questão de hábito, né? Como a Dani colocou aí, depois acaba fazendo parte da nossa vida, né? Você começa a trabalhar aquelas suas dificuldades, né? Trabalhando, você vai aprendendo e aquilo começa a interiorizar. É como você dirigir, né? No começo, quando você vai aprender a dirigir, você fica perdido, né? Tem 3 espelhos, né? O retrovisor na frente, você tem os carros mecânicos, 3 pedais embaixo, um freio de mão, um câmbio, né? E todo o trânsito na tua frente. Aí você fica perdido. Mas depois, com o passar do tempo, você vai se habituando, você dirige até falando no celular, que não é correto, né? Fazendo coisas que não deve, xingando os outros na rua. Não, e assim, é engraçado, quando você tira a carteira, você tá ali dirigindo todo tenso, assim, eu sei conduzir o veículo, mas se alguém falar com você, você fala, não, para, eu tô dirigindo. Então, olha o quanto a gente ainda tem uma possibilidade incrível de aprender. De entender até com os imprevistos, até uns improvisos. Claro que planejar é importante, né? A gente tem que ter um controle mínimo, né? Um planejamento, mas quando a gente se liberta do controle, eu acho que nos fortalece. A fé, né? Nos fortalece. A vida fica um pouco mais leve, né? Fica um pouco mais leve. Coisas simples, né? Por exemplo, por mais que às vezes a gente queira controlar, deixa fluir, né? E se você não estiver aqui amanhã, quem que vai fazer? Alguém vai fazer, né? Você não é insubstituível. A gente costuma dizer que o cemitério está cheio de gente insubstituível. Você trouxe uma parte do texto que eu gostei, que eu até gravei aqui, rapidinho, que tem uma parte que você trouxe, que acho que eu não sublinhei, que quando você morre, você desencarna, a sua família no dia seguinte não quer o seu corpo dentro de casa. Eu achei isso incrível. Vai ficar com as lembranças, com a história, com os amores, com os sentimentos, mas não vai querer ficar com o seu corpo ali na mesa. Né? Se ficar, a gente tem um problema. Mas aí você fala assim, poxa, o caixão não tem gaveta. O que eu vou levar comigo? Porque nessa existência eu estou Bárbara Stephanie. Na passada, sei lá quem fui. Na seguinte, quem serei? É o que eu consegui construir. E aí? Eu acho interessante, assim, para a gente estar fechando os 3 últimos parágrafos, né? Do texto que diz assim, né? A impermanência é uma lei, pois constantemente o Yang se transforma em Yin e o Yin se transforma em Yang.
Quando nos antecipamos e abrimos a porta da energia oposta, a sabedoria do que deve ser feito fica clara e a vida fica simples. Quando nós apegamos a nossa energia preferida, a nossa história mental preferida, travamos esse fluxo natural e sentimos a pressão iminente na mudança e lutamos contra ela. O sofrimento é isso, é a não aceitação dos fluxos naturais de inversão da vida e as tentativas de controle da mesma. E quanto mais tentamos controlar, mais sofremos. Quanto mais recebemos a vida, mais a compreendemos e adequamos a ela, em vez de querer que ela nos se adeque a nós. Amor é aceitar o que é, sem esperar que mude, dando o seu melhor, sinônimo da lei da impermanência. Isso é como é fácil. Tirar a palavra de uma faladeira é difícil. É, mas não é minha, as palavras não são minhas, né? Do texto que nós pesquisamos aí. Mas é interessante isso, né? Eu estudo medicina chinesa, é tudo um equilíbrio, né? Para a gente conseguir a saúde, você tem que equilibrar o seu yin e o seu yang. Quando você equilibrar os dois, a saúde vem. Então, gratidão. Eu que agradeço. Não, gratidão, gratidão, gratidão. Acho que assim, nós aqui do lado de Jesus, meu amigo, agradecemos muito, 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 muito mesmo, pela essa oportunidade, eu em especial, por essa oportunidade de estudar, para poder a gente bater esse papo. Foi assim, enriquecedor para mim, muito, né? O Vaguinho também tá falando para nós, mas parece aqui, Vaguinho. Não, dá um oi aqui. Porque eu tive auxiliar hoje, eu vou te contar. Eu sei, a gente viu o Vaguinho aí. Aqui, ó. Aí, Vaguinho, obrigado, hein? Obrigado pela força aí. Estudou junto comigo. Se não tivesse aí, a Bárbara nem almoçava, né, Vaguinho? Nem almoçava. Verdade. Tô aqui o dia inteiro e ficou aqui do meu lado, estudando comigo e ainda pagou o almoço. Tá certo. Ô, Bárbara, então, só falando para você depois, quando você fizer a postagem, marca lá como compartilhar, para que eu, como colaborador, que aí já cai direto também no nosso link, nosso perfil, desculpa. Perfeito, falei. Então, assim, já para a gente encerrar, se você quiser dar as últimas considerações para nós e fazer a nossa prece, porque, assim, eu não tenho o que falar. Tá certo. Demais? Então... Falamos iguais, né? Tá bom. Bárbara, eu agradeço imensamente a oportunidade de estarmos juntos, né? Foi a primeira vez que nós tivemos, já conversamos bastante, né, no particular, mas nunca tivemos juntos numa live, que é uma alegria muito grande. E foi muito bom estarmos juntos. Aí o Vaguinho também dando todo o suporte técnico para você. Esse pessoal do Lar de Jesus, aí o nosso querido Jair, que também está sempre nos acompanhando. E convidar todos para estarem seguindo os nossos perfis, né, que é o reflexões.aloysio, e também o encontro.espírita, que amanhã teremos uma live às 21 horas, tá? E agradecer a todos os amigos que estiveram aqui conosco, passaram aqui, deixaram o seu olá, seu boa noite, e desejar, né, que nós tenhamos sempre muitas oportunidades de refletirmos. E agora eu gostaria de convidar a todos para que a gente pudesse unir os nossos pensamentos em prece e oração. Elevava os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso irmão maior, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui juntos, nessa ligação fluídico-espiritual tão importante para as nossas vidas. Mestre querido, abençoe a cada um de nós que se encontra nesta live, que já passou por ela, ou que vai assistir depois. Abençoe todos os trabalhadores e frequentadores do Lar de Jesus. Que esta casa de amor e caridade continue sempre, levando paz, consolo e muito amor aos corações queridos. Que a nossa semana seja de muita paz, de muita saúde, muitas alegrias espirituais e que o nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. E como sempre eu agradeço desejando que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Que assim seja. Gente, muito, muito obrigada. Ai, obrigada. E até a próxima. E também segue a Dani, tá? Dani Pedrosa, que ela faz um trabalho. Pedraza. É Pedraza. E os recadinhos só. A gente tem palestras às quintas e os domingos, quinta-noite, 8 horas da noite, e é transmitido pelo Instagram. Todos estão super convidados. E domingo de manhã também, às 9h30 da manhã, estão super convidados. Temos estudos no lar, temos atividades todos os dias. Pessoal, trabalhar para Jesus é nas pequeninas coisas. Então, o Lar de Jesus está aberto. Pode vir trabalhar, porque aqui tem serviço. E sempre tem um cafezinho. Então, seja muito, muito bem-vindo. Quem quiser trabalhar nessa área, as portas do Lar de Jesus, estão abertas. Gente, muito obrigada e até a próxima, viu? Tchau, tchau.